Fala, torcida do Vascão! Sejam todos bem-vindos, pessoal. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês pós-jogo. Vasco atropelou o Red Bull Bragantino fora de casa. O Vasco tá deixando a gente sonhar, né, pessoal? Atuações consistentes, uma atuação muito boa do Vasco hoje. Tanto é que o placar demonstra isso, né? Torcedor vascaíno, vamos aqui com o Sport Center trazendo todas as informações deste pós-jogo aí. Vascão atropelou. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro pós-jogo do Vascão. Do jogo consegue mesmo assim fazer os resultados, tem sido mais efetivo, e isso é importantíssimo para o torcedor do Vasco. O torcedor vascaíno que olha e projeta já o final do ano, olhando para o final da competição, imaginando o que possa ser a semifinal contra o Fluminense, tem uma perspectiva muito mais positiva do que tinha no começo da temporada. Então isso é muito mérito do Diniz, mérito do Pedrinho também, que soube fazer as contratações ali junto com a sua análise de scout, mesmo num momento muito complicado financeiro do clube. E o time vai caminhando a passos largos de ter um final de temporada muito mais tranquilo do que vinha tendo nas últimas. Breiler Pires, a pergunta que eu faço para você. O que o torcedor do Vasco pode esperar? Temos uma tela que mostra as estatísticas do jogo, 53% de posse de bola para o Red 19. O que pegar a quarta vitória consecutiva no campeonato é curioso, né? Nos últimos 12 jogos do Vasco, só uma derrota, aquela para o Palmeiras, vem numa sequência de recuperação, uma das melhores campanhas desse retorno do Campeonato Brasileiro. E é curioso porque até o ano passado, o Vasco não emplacava 4 vitórias seguidas no Brasileiro, tinha mais de 10 anos. E aí conseguiu com o Rafael Paiva, hoje consegue de novo com o Fernando Diniz, segundo ano consecutivo. E mostra solidez, mostra futebol, mostra um time que sabe se reinventar. E como a Nath falou, mesmo sem o Ryan, volta o Verratti, faz 2 gols, voltando a marcar, ganhando confiança. O time continua funcionando bem, não perdeu a fluidez sem o Ryan. E isso mostra que a identidade de jogo está bem estabelecida. O time hoje tem muito mais segurança, é o 3º jogo consecutivo sem tomar gol. Quem viu o Vasco do começo do ano, isso daí parece coisa de outro mundo, porque era um time muito frágil na defesa e hoje com Carlos Cuesta, com Robert Renan, com Cauã Barros na proteção da zaga, a defesa do Vasco passa muito mais confiança e a gente pode dizer, Felipe, o dinizismo está deixando o torcedor do Vasco sonhar. Tá mesmo. E não só com a vaga na Libertadores, que é palpável agora, o Vasco chega aos 42 pontos, engrenando, né, arrancando com a 5ª marcha, mas olhando também para dezembro, se o Vasco chegar lá jogando essa bola, é forte candidato ao título da Copa do Brasil. Porque hoje, e aí é recorte do momento, nenhum dos outros 3 finalistas joga tão bem como o Vasco. O Vasco está num momento muito bom. E aí a gente precisa também ponderar. Falta muito tempo, até dezembro tem muita água para rolar, tem de manter constância, tem de manter o time bem fisicamente, mas por esse recorte, pelo que o time tem jogado, e não é só um espasmo, não é só um lampejo, já é uma sequência, a gente pode dizer que o torcedor do Vasco, além de sonhar com a Libertadores, pode sonhar em voltar a levantar uma taça importante, né, que não vem desde 2011, e o torcedor do Vasco começa a enxergar um time confiável, sobretudo uma defesa confiável, algo que praticamente não existiu durante boa parte da temporada. Vamos ao palco do jogo. Isso mesmo, a gente vai para Bragança Paulista com a Jalile Elias, que chega com as informações. Red Bull Bragantino 0-3 para a equipe do Vasco da Gama. Jalile, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos amigos do estúdio e também ao fã de esporte. É isso mesmo, o Vasco venceu o Red Bull Bragantino por 3-0, uma vitória maiúscula do Vasco aqui no estádio do Bragantino, aqui em Bragança Paulista, né? Uma grande noite do Pablo Verratti, que não marcava há 3 meses com bola rolando. Dessa vez entrou, fez 2 gols, né? Numa noite que o Vasco não tinha o Ryan, que é o artilheiro do Vasco na era Diniz, e também não teve o Fernando Diniz à beira do gramado. Ele que recebeu o 3º cartão amarelo no clássico contra o Fluminense. E hoje aqui
que à beira do gramado estava o auxiliar Evandro Fornari. Mas é isso, o primeiro gol, né? Saiu naquele lance que o Verratti finaliza, o Cleiton chega a defender, mas a arbitragem, né, deu o gol, falou que a bola passou toda pela linha. Gerou uma polêmica, mas, né, tem as imagens do lance e tal. O gol foi validado. Depois, novamente, o Verratti apareceu, né? Aproveitou o rebote do Cleiton, só empurrou para o fundo do gol. Vasco 2-0. O Bragantino até voltou com mais intensidade, esboçou uma reação ali no começo do segundo tempo, mas aí o GB, né, que entrou no segundo tempo, estava pouquíssimos minutos em campo, então sacramentou essa grande atuação do Vasco aqui em Bragança Paulista. Com essa vitória, então, o Vasco agora tem 4 vitórias consecutivas, incluindo a última, um clássico contra o Fluminense, né, o adversário na Copa do Brasil, subiu para a 8ª colocação, está a apenas 5 pontos do Botafogo, né, que empatou com o Santos nessa rodada, que é o primeiro time no G6, e o Bragantino agora só tem uma vitória nos últimos 9 jogos, um desempenho aí muito ruim, uma sequência negativa no comando do técnico Fernando Seabra, que está bastante pressionado. O Bragantino caiu para a 12ª colocação e fica ali um pouco mais próximo da zona de rebaixamento, está a 5 pontos do Vitória, que é o primeiro time no Z4. Felipe? Valeu, Jalile, trazendo informações já as entrevistas, Zona Mista com a Jalile Elias, direto de Bragança Paulista. Qual a característica mais marcante nesse Vasco da Gama do Fernando Diniz? É a característica tradicional do Fernando Diniz ou dá para ver evolução no trabalho dele quando a gente compara a anteriores, Mari? Eu acho que dá para ver uma adaptação, sim, a esse elenco do Vasco. Primeiro que, assim, ele recupera uma parte anímica que em determinado momento da temporada estava quase que fadada, né? Muita pressão da torcida, aí, enfim, João Vitor que pede para sair do clube, muita coisa acontecendo dessa parte anímica da equipe, até em cima do próprio Verratti, né? Que passa um período sem marcar e aí tem um jogo marcante ali em que ele fica no banco de reservas e o Vasco desempenha muito bem, e aí surge essa possibilidade, né, de alternar um pouco mais com o próprio Ryan, com o David, enfim. Mas eu acho que é uma adaptação, porque em alguns lampejos que a gente acompanhou do Vasco já de uma outra temporada, esse jogo direto funcionou, né, muito bem, muito mais com esse lado esquerdo, sempre buscando o Verratti, mas em alguns momentos funcionou. Então, acho que o Fernando Diniz ele tem essa capacidade de adaptar o que os jogadores dele entregam. Por exemplo, a gente vê o Paulo Henrique participando muito, né, das jogadas ofensivas do Vasco. Então, assim, ganha a oportunidade na seleção, volta, continua num nível altíssimo, muito participativo, bem defensivamente. Quando precisou jogar o Puma para o lado esquerdo, também não comprometeu tanto assim. Então, acho que ele consegue se adaptar com o que ele tem em mãos, porque ele não tem os zagueiros mais técnicos para sair jogando. Ele não tem os laterais mais técnicos também para se aproximar do Jardim, enfim, e sair jogando essa zona muito, muito perigosa, né? Que a gente tanto viu já no trabalho do Fernando Diniz. Mas mais do que isso, a gente vê hoje um Vasco conseguindo responder também do banco de reservas. Hoje, por exemplo, entra o Hugo Moura, que participa do lance do terceiro gol, que é do GB, que sai do banco de reservas também. Então, além de tudo, ele consegue ter essas trocas e não perder muito do que é o time, né? E esse é um ponto, né, Mari? Porque hoje o Vasco está no G8. O torcedor vai olhar o time em 8º e falar: olha, o Pedrinho tinha razão. Lembra lá atrás, quando o presidente falou que o elenco era de G8? Mas se a gente lembrar o elenco do Vasco naquele momento, não tinha essa profundidade, não tinha zagueiro confiável. E hoje, Cuesta e Robert Renan elevam e muito o nível da defesa. Sim. E é isso, não é à toa que o Vasco não toma gol há 3 jogos. Cauã Barros, que foi ali, era um cria de São Januário, que o Vasco emprestou para o América, até não soube avaliar o potencial, a margem de evolução, e logo foi buscar de volta e consertou o meio-campo. O Vasco, com Cauã Barros de titular, não perdeu nenhum jogo. Ele não jogou de titular contra o Palmeiras, e ali o desfalque fez falta, o Vasco tomou 3-0, mas fora isso, sempre que entrou, o Vasco ou empatou ou ganhou. Então mostra como é um jogador pouco badalado, não foi uma super contratação, mas fez a diferença. E até de profundidade que a Mari citou. Você tem um cara como o Matheus França, que entra no segundo tempo e continua fazendo o time render. Você tem o Andrés Gomes, que não só deu mais uma opção de velocidade,
como fez o time ter outra rotação. É um jogador de muito arranque, participa, né, faz a jogada e dá assistência para o gol do GB. Então é outro elenco, e aí méritos do Admar Lopes, o dirigente contratado pela gestão do Pedrinho para consertar a casa, para fazer essas contratações mais assertivas, do Fernando Diniz, que soube colocar esses jogadores para jogar, encaixar bem as peças, sem inventar muito. É isso aí, torcida do Vascão, cara. Vasco tá deixando a gente sonhar, né? O Vascão aí vem sendo, né, um dos melhores times do segundo turno. O Vasco perdia, se eu não me engano, perdia só o Palmeiras em relação ao melhor time do segundo turno. E agora o Vasco emplaca mais uma vitória. O jogo foi, né, chutes ali, estava praticamente igual, posse de bola para o Bragantino, mas posse de bola não ganha jogo, que ganha jogo é gol, né? O Vasco teve 91 precisão de passe. Cara, foi assim, estatística de um time que jogou fora de casa e que amassou. Agora é manter a consistência. Risco de rebaixamento praticamente, ó, já era. Então o Vasco do Diniz tá conseguindo manter uma regularidade, né? A primeira vitória ali no clássico, agora mais uma contra o Red Bull. Esta aqui para mim mais expressiva por conta de ser fora de casa. O Red Bull Bragantino fora de casa é muito forte. Então o Vasco foi lá e meteu 3-0. O Paulo Henrique tá jogando muita bola, realmente o comentarista da ESPN acertou e muito. Ele tá jogando muita bola. E é isso, pessoal. O Vascão vence mais uma. Cola ali na Libertadores. Cola no grupinho da Libertadores. E o Pedrinho tava certo que o Vascão é time de G8, né? É um dos oitavo elenco melhor do Brasil. É isso aí, torcedor vascaíno. Eu agradeço a vocês pela companhia. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!